E hoje tivemos mais um dia de queda para o Bitcoin, para as altcoins. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar a análise dos dados macroeconômicos. Hoje tivemos informações relevantes que causaram volatilidade nos mercados. Também vou atualizar a análise de sentimento aqui do Bitcoin. Vou atualizar também a análise do gráfico das principais altcoins do mercado. Mas antes de continuar, não deixem de seguir o canal da Aperium aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. Também não deixem de seguir o nosso canal do Telegram. Lá a gente compartilha as operações de trading que a gente está fazendo, compartilha informações relevantes sobre o mercado. Então, bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Mas então vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo aqui hoje, né? O Bitcoin, ele está aí parado praticamente desde março, mas nos últimos dias a coisa tem sido bem triste, né, para os investidores de criptomoedas que estão vendo o Bitcoin cair aí desde o dia 6 de junho, sem parar praticamente. Mas quando a gente olha aqui o cenário como um todo, né, the big picture, a gente vê que não mudou muita coisa, tá? A gente vê aqui que o Bitcoin segue naquele cenário ainda, daquela bandeira de alta que a gente já tem há alguns dias aí, e quando a gente faz uma projeção dessa bandeira de alta, ela tem alvo nos 90 mil dólares, o que parece muito bom, só tem um problema, meus amigos. O Bitcoin tem algumas resistências no caminho que ele não conseguiu quebrar, e o Bitcoin acabou ficando no meio dessa brincadeira preso entre uma região de suportes e resistências, tá? Quando a gente olha aqui, a gente vê que tem uma resistência clara nos 72 mil, que inclusive o Bitcoin precisa quebrar para conseguir nos 90 mil. Ele não tem conseguido quebrar. E a gente também tem um suporte importantíssimo e forte na região ali dos 66.600 dólares, que também o Bitcoin não está rompendo para baixo, tá? Então o Bitcoin, ele está preso aí em range, tá? E eu vejo ali que se ele conseguir romper os 72 mil para cima, ele pode facilmente ir lá nos 73.700, que é o topo histórico. Mas se ele romper para baixo aqui, essa região dos 66.600, aí a coisa fica um pouco complicada, tá? Porque aí ele vai estar formando aqui um topo duplo, que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, e isso poderia indicar aí uma queda para o Bitcoin. Aconteceu? Não, ainda não aconteceu, mas fiquem de olho, porque desde terça-feira o Bitcoin está testando muito essa região aqui, e se ele romper 66.600 para baixo, por romper eu digo fechar um candle demonstrando força ali no gráfico diário, o alvo do Bitcoin está ali na região dos 61.400, por aí, tá? Então o Bitcoin pode ir perto dos 61 mil se ele perdesse 66 mil dólares. E detalhe, tá? Se o Bitcoin fizer esse movimento aí de formar um topo duplo no gráfico diário ali, e for para 61 mil dólares, dá para dizer que ele vai estar invalidando aí essa bandeira de alta, tá? Começa a ficar menos provável de o Bitcoin romper para cima essa bandeira de alta, porque ele pode acabar indicando graficamente que ele voltou para aquela lateralização que a gente tem desde março, tá? Que basicamente significa o Bitcoin preso em range aqui entre a região dos 60 mil dólares e a região ali dos 72, tá? Que o Bitcoin não está conseguindo passar aí desde março. Então, se ele voltar ali, descaracterizar aquela bandeira, a gente pode voltar para esse cenário chato de lateralização, que o Bitcoin fica andando de lado aqui dentro desse range e acaba sendo até um pouco ruim para operar, tá? Porque a gente quer a tendência e essa lateralização acaba não sendo muito boa para as altcoins, porque ela está carregada de incertezas, né? Não é uma lateralização daquelas em que o ativo cansou, entre aspas, de subir, e sim uma lateralização daquela em que o mercado está em dúvida, principalmente por causa de alguns dados macroeconômicos que vêm impactando os mercados. E por falar em dados macroeconômicos, o que eu vejo aqui hoje é o seguinte, pessoal, na minha visão, o que o Bitcoin está sofrendo nesse momento, que está fazendo o Bitcoin cair, várias altcoins despencarem, é o fato de hoje os mercados estarem digerindo o que aconteceu ontem na divulgação do gráfico de pontos, tá? Como eu comentei com vocês ontem, e nos últimos dias eu vim alertando sobre isso, essa quarta-feira, que foi ontem, dia 12 de junho, era um dia aí decisivo para os mercados, porque a gente teria a divulgação do gráfico de pontos do Fed, né? Aquele gráfico onde a gente descobre qual é a opinião ali da maioria dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos em relação ao futuro do Bitcoin, né? Ao futuro dos juros nos Estados Unidos, que acaba impactando o futuro do preço do Bitcoin também, tá? E o mercado teve uma surpresa muito negativa, que foi as projeções ali mostrando que eles tiraram um corte de juros de setembro, tá? O mercado ainda
não tinha digerido isso ontem, né? Os mercados estavam aí ainda subindo, o Bitcoin subindo. E eu falei isso ontem, tá, pessoal? É muito comum em dia que a gente tem divulgação desses dados macroeconômicos, principalmente essas super quartas, quando o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, aí dá o seu veredito em relação aos próximos caminhos para a taxa de juros, o mercado não interpretar bem, tá? O mercado faz uma coisa que ele não continua nos outros dias. E foi basicamente isso que aconteceu. O mercado subiu, ontem o mercado, né, subiu, caiu, subiu de novo e ficou naquela e fechou até um dia de alta aí, tá? Mesmo ignorando, mesmo com dados ruins ali do dot plot mostrando que tirou um corte de juros, o mercado ainda fechou em alta, né? Só que hoje parece que a coisa ela caiu, tá? O mercado acordou. E como eu sempre digo, o mercado às vezes demora para digerir esses dados, ele não digere no mesmo dia, tá? O mercado acordou hoje e parece que muitos investidores de criptomoedas se tocaram disso, tá? O mercado americano, inclusive, aqui ele acabou fechando com uma leve alta, né? Mas ele teve bastante volatilidade ao longo do dia, tá? A gente teve queda, subida. O mercado americano está sentindo o peso aí desse dot plot diferente aí do que estava sendo esperado, tá? Embora o mercado siga apostando aí que o Fed vai cortar os juros em setembro, eu não sei, tá, pessoal? Quando o Fed passa um dot plot dizendo que ele não vai cortar juros em setembro, eu acho pouco provável que ele venha a cortar juros em setembro. Se o Fed quer mais dados macroeconômicos e se o Fed acha que a inflação no final do ano vai ficar mais alta do que ele achava em março, talvez não seja um bom sinal, viu? Talvez é porque realmente a gente não venha a ter 2 cortes de juros nesse ano de 2024. E hoje também a gente teve dados aí extremamente importantes ligados que impactam na taxa de juros dos Estados Unidos, né? Que foi o pedido judicial de seguro-desemprego que saiu hoje às 9h30 da manhã. Ele veio acima da expectativa, mostrando que na última semana mais pessoas precisaram recorrer ao seguro-desemprego lá nos Estados Unidos do que o esperado, o que normalmente indica que o mercado de trabalho americano está enfraquecendo. E, em tese, se o mercado de trabalho americano está enfraquecendo, é sinal de que o Fed pode cortar juros, o que seria bom aí para os ativos de risco, tá? E também tivemos o PPI, Índice de Preço ao Produtor de maio, que registrou uma deflação, pessoal. A expectativa era que a gente tivesse uma inflação de 0,1% ao produtor lá nos Estados Unidos em maio, mas teve um decrescimento da inflação, ela diminuiu, tá? E não é diminuir igual a gente fala aí muitas vezes, não, a inflação diminuiu, esperava que ia vir aí 0,3 e veio 0,1, né? Isso não é a inflação diminuir de fato, isso, na verdade ela está crescendo menos, né? O crescimento dela está menos acelerado, mas aqui não, aqui a gente teve realmente uma diminuição da inflação ao produtor em maio nos Estados Unidos, o que em tese seria um bom sinal aí para o Fed poder cortar juros em setembro, né? Mas a questão, pessoal, é que, eu não sei, tá? A gente tá vendo esses dados macroeconômicos aí bons agora, mas como aconteceu no ano passado, tá? Não sei se vocês se lembram, agosto, setembro, a gente teve ali inflação caindo nos Estados Unidos. Isso, inclusive, deixou os mercados empolgados, acreditando que o corte de juros começaria logo, mas aí a partir de novembro, dezembro, até por meados de março de 2024, a gente teve inflação acima da expectativa por vários meses seguidos, o que acabou adiando esse corte de juros, tá? Muitas pessoas acreditavam que seria em março desse ano de 2024, tá? E agora o mercado tá falando em dezembro, acreditava depois em junho, aí agora estava acreditando em setembro, e agora já jogaram isso para dezembro, né? Dá até um medinho de, será que o Fed vai cortar juros esse ano, né? Embora aí a inflação esteja caindo, os índices que o Fed mais olha ali, que são o PCI e o núcleo do PCI, que é onde o Fed realmente tem uma meta de 2%, eles ainda estão um pouquinho longe da meta, tá? Eles não estão na meta, então o Fed meio que não pode começar a cortar juros mesmo, enquanto ele não vê esses dados de inflação indo para a meta, tá? Então, eu vejo aí, apesar desses dados de hoje que tenderiam a ser bons, um certo desânimo no mercado, o mercado digerindo aí aquelas informações de ontem, de que não vamos mais ter corte de juros em setembro, talvez lá em dezembro, tá? E eu digo talvez porque, como eu comentei, pessoal, a gente teve ali uma mudança nas projeções de inflação ontem, tá? O mercado, os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos agora em junho estão esperando que a inflação nos Estados Unidos em dezembro de 2024 feche maior do que eles esperavam que ela poderia fechar em dezembro de 2024 em março,
tá? Então, a gente vê que se eles estão esperando uma inflação mais alta, tá? Se eles estão esperando uma inflação mais alta e acima da meta de 2%, aí fica a minha questão, tá? Será que eles vão cortar se chegar lá no final do ano e a inflação estiver acima da meta? Eu não sei, tá? Eu só acho que pode acontecer que não, tá? Eu acho que eles só vão cortar juros de fato nos Estados Unidos se tiver uma recessão, tá? Se a economia de lá começar a ter um decrescimento de atividade muito rápido, né? Se o desemprego começar a subir ali de forma, não vou dizer descontrolada, mas um pouco acima do que eles esperam, aí talvez eles comecem a cortar os juros, tá? Mas eu acho que se não tivermos uma recessão, é possível que a gente tenha os juros altos aí até o final do ano, tá? Então, eu não tô vendo um cenário muito bom. Amanhã a gente vai ter um outro documento importante, tá? Às meio-dia a gente vai ter divulgação do relatório de política monetária do Fed, Banco Central dos Estados Unidos. Assim que sair, eu dou o meu parecer para vocês lá no canal do Telegram, tá? Então, fiquem de olho, o link vai estar embaixo para vocês ficarem por dentro e não perderem essas novidades aí, ficarem sabendo na mesma hora do que está acontecendo, tá? Então, para mim, essa semana é isso, tá? A próxima semana, ela é uma semana aí de alguns dados macroeconômicos, mas não tão relevantes como os que a gente teve nessa semana, que infelizmente, na minha visão, são dados aí que indicam queda para os mercados, tá? Principalmente por causa dessas projeções econômicas do Fed. Aqui na análise de sentimento, a gente vem tendo aí sinais de queda para o Bitcoin, tá? Quando a gente olha aqui o long short ratio, olhem isso daqui, tá? Nas últimas horas a gente está vendo o long short ratio subindo, ele está acima de 2, tá? Em 2.2, né? Mostrando que a gente está com os investidores muito mais alavancados apostando na alta do que na queda, e o open interest subiu no meio dessa brincadeira, tá? Então mostra que a galera andou abrindo posições de trading alavancadas aí nas últimas horas, apostando que o mercado vai subir. E geralmente quando a maioria aposta que o mercado vai subir, a gente tem o efeito contrário, né? As baleias jogam o mercado contra a maioria para liquidar essas pessoas, tá? E lembrando, o Bitcoin agora não pode perder os 66.600. Se ele perder, ele pode facilmente ir para os 61.400 de acordo com a análise gráfica. Então eu estou vendo aí um sinalzinho, um cheiro de queda no ar aí para o Bitcoin que pode acabar impactando, infelizmente, a maioria das criptomoedas, das altcoins. E indo aqui para o Liquidation Rich Map da HighBlock, a gente vê algo aí que é um pouco diferente do que a gente vê no TRDR, né? Quando a gente olha o TRDR, a gente vê bastante mais pessoas abrindo posições apostando na alta nas últimas horas, o que indicaria que o mercado poderia cair, mas aqui na HighBlock a gente está vendo o contrário, né? A gente está vendo bastante liquidez na região de $70.500, $71.800, tá? Abaixo a gente tem liquidez na região dos $62.000, só que uma coisa que eu tenho que alertar vocês aqui, tá? O mercado tá com uma cara de queda e quando o mercado começa a cair, essa liquidez que está acima, ela é de pessoas que estão apostando na queda alavancados. Se essas pessoas estão apostando na queda alavancados, significa que se o mercado vai caindo, elas vão ganhando, então elas podem estar fechando posições aí de trading, tá? Então não quer dizer que a gente tem toda essa liquidez ali nos 70.500 ou ali nos 71.700, tá? Então não dá para saber se a gente ainda tem essa liquidez ali em cima, como o gráfico como o mapa de calor aqui tá mostrando, tá? No entanto, ali embaixo a gente vê liquidez formando nos $62.000 desde que o Bitcoin estava ali nos 69.000. Isso significa o seguinte, tá? Esse pessoal que tá ali tá preso. O Bitcoin estava nos 69.000, eles começaram a abrir posições ali apostando que iria subir. Nessa brincadeira, o Bitcoin foi caindo e agora está na faixa dos 66, 67, né? Isso quer dizer que eles estão presos ali, eles estão rezando para o mercado subir. Se não subir, eles vão acabar sendo liquidados, tá? Então, pelo meu entendimento aqui, nesse contexto atual, o pessoal que está apostando que vai subir está numa situação difícil aí, tá? E isso aqui conflui com a análise gráfica, né? A análise gráfica está dizendo que o Bitcoin pode ir até os 61.400. Esse ponto de liquidez aqui está na região de 62.600 dólares, tá? Então perto ali dos 61.400, que seria o alvo ali do topo duplo que o Bitcoin poderia formar. Então, para mim, a interpretação que eu tenho disso daqui é que é um sinal de queda, não é um sinal muito bom para o Bitcoin, tá? Pode buscar a liquidez ali na região de 70 mil? Pode, mas essa liquidez está lá? É uma pergunta que eu faço, né? Se alguém souber responder, porque esse mapa de calor aqui, pessoal, ele é uma estimativa, tá? Ele não é
o mapa de calor que a High-Block pega de dentro da Binance. A Binance manda para a High-Block as informações de onde está a liquidação da galera. Não, a corretora, uma corretora igual a Binance ou essas outras grandes corretoras de futures, nunca vão falar para ninguém onde estão os pontos de liquidação. Elas guardam essas informações, talvez elas disponibilizem ali para market makers que operam dentro da corretora ou algum parceiro, ou talvez elas mesmas operam aí contra essas pessoas que estão com pontos aí de liquidação concentradas em uma região muito específica, tá? E isso aí não é uma teoria da conspiração da minha parte, tá? Quem se lembra do caso da FTX, a corretora que faliu ali no final de 2022, era a segunda maior do mercado de criptomoedas, foi descoberto que eles faziam isso, tá? Eles operavam com o dinheiro de clientes contra clientes da corretora, tá? Então eles sabiam ali, tinha todas as informações de onde estavam os stops das pessoas. A Alameda Research, que era uma das empresas do grupo, operava, tá? Então eles estavam ali aproveitando essas informações privilegiadas. Muitas dessas corretoras de futures do mercado de criptomoedas, ou quase todas, estão em paraísos fiscais, estão em lugares aí onde não há uma regulamentação muito forte. Então elas podem acabar fazendo esse tipo de coisa sim, tá? Não fiquem confiando nas corretoras. Essa informação que a gente tem aqui, como eu disse, ela é limitada. Ela só mostra aí uma estimativa de pontos onde o long short ratio e o open interest variaram muito, né? E assim a plataforma consegue estimar quanto de liquidez foi colocado em cada ponto, né? Onde que estão os pontos de liquidação? O ponto que acumula mais pontos de liquidação é onde fica mais verdinho aqui, tá? Essa ferramenta tem uma precisão ótima para identificar isso, mas, como eu disse, se o pessoal fechou as posições, não dá para saber, a ferramenta não consegue estimar isso, tá? E também temos aqui que falar da análise das principais altcoins, né? Temos novidades aí não muito boas para a Ethereum, tá? Como eu disse no vídeo de ontem, a Ethereum pode estar formando aqui ou um ombro, cabeça, ombro, ou um topo duplo, né? Ambos os padrões aí indicariam queda, tá? A Ethereum parece já ter feito metade dessa queda. O alvo desse ombro, cabeça, ombro aqui que a Ethereum parece ter formado tá ali na região dos 3.350, tá? Então quer dizer que a Ethereum pode cair aí nas próximas horas ou dias, eu acho que mais provável que horas, para os 3.350. Agora ela está no 3.478, tá? Então está bem perto aí. Infelizmente eu vejo aí a Ethereum dando sinais de queda, tá? E lembrando, esse padrão aqui, mesmo que ele tenha um alvo só ali nos 3.350, não quer dizer que vai parar ali, tá? Normalmente ele é um padrão que indica reversão de tendência. Então o mercado está em tendência de alta, reverte para uma tendência de baixa, tá? Então ele pode cair mais do que isso. E na minha visão, a região de suporte mais forte que para a Ethereum é a região ali dos 3.000 pontos, tá? 3.000 dólares. Então eu vejo aí chances da Ethereum voltar a testar aquele suporte ali se o mercado continuar nessa vibe de queda nos próximos dias, tá? BNB, pessoal, Binance Coin tava muito bonita, queria subir forte aí, né? A moeda tava com um gráfico muito legal e ela tava ali rompendo para cima um triângulo ascendente, tava tudo lindo. E eu penso que se o Bitcoin continuasse subindo, provavelmente ela continuaria subindo, mas a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Altcoins geralmente não andam sozinhas. Se o Bitcoin cai, as altcoins tendem a cair, e é o que eu tô vendo acontecer aí com a Binance Coin, tá? A coisa para mim não tá muito bonita aí para a Binance Coin, porque para mim ela está invalidando esse triângulo ascendente, não por culpa da Binance Coin, mas por culpa do Bitcoin, que perdeu aí a sua força de alta nos últimos dias, tá dando sinais de que pode cair mais. Se o Bitcoin for ali nos 61 mil dólares, eu não duvido que a Binance Coin venha ali no suporte dos 520, 500 dólares, tá? Então, isso aí invalidaria esse triângulo ascendente e colocaria a Binance Coin numa situação meio difícil aí, tá? Então, infelizmente, essa é a situação que eu estou vendo. Quando a gente vai aqui para o gráfico da Matic, eu não estou gostando aqui do que eu estou vendo, tá? Aquele retângulo aí que ela estava com uma enorme dificuldade de romper nos últimos dias, né? A gente via que a Matic não rompia esse retângulo nem para cima nem para baixo, batia ali no 75, caía para o 65, batia no 65, subia para o 75, né? A gente via esse comportamento aí desde a metade de abril na Matic, tá? Só que agora, meus amigos, ela parece estar rompendo para baixo esse retângulo aí que a gente comentou nos últimos dias, tá? E isso é um sinal muito ruim, porque indica que a Matic pode cair aí para a região ali dos 48 centavos de dólar, tá? Agora ela está em 60 centavos de dólar. Eu acho que se ela fechar hoje o gráfico diário com esse candle que a gente está vendo aqui, é um sinal de que ela vai cair mesmo, que está perdendo o suporte, tá? Então, isso aqui não é um sinal muito bom para a Matic. Eu vejo aqui um sinal, infelizmente, de queda para a Matic.
tá? Outra criptomoeda aí que também não está com gráfico muito legal, mas está melhor que a Matic, né? A Cardano também está em range, tá? Se a gente olhar aqui, a gente consegue desenhar bem um range entre 51 centavos e 40 centavos, né? A Cardano está andando aí nos últimos meses, né? Desde a metade de abril, nessa região ali entre 42, bate nos 42, sobe para os 50. Bate nos 50, cai de novo para os 42. E já está assim há um tempo, né? Por enquanto ela está testando essa região de suporte, tá? Mas se a Matic romper para baixo, se a Cardano, desculpe, romper para baixo aqui os 40 centavos de dólar, ela pode facilmente cair ali para os 33 centavos de dólar, tá? Então, não tô vendo isso aqui como um sinal bom, e dependendo de como a gente desenha isso daqui, que a gente está vendo na Matic, na Cardano, desculpa, ainda tô confundindo as moedas já, tá? Mas isso aqui pode ser visto também como um triângulo descendente, tá? E se for um triângulo descendente, aí, meus amigos, já é um sinal de queda, tá? Porque esse padrão normalmente ele é forte. Quando você vê um triângulo ascendente ou descendente, não restam muitas dúvidas de quem está mais forte, tá? No caso de um triângulo descendente, os vendedores estão conseguindo empurrar, fazer topos cada vez mais baixos, enquanto os compradores, o máximo que eles conseguem é segurar o ativo aqui na base do triângulo, tá? Então, assim, quem tá mais forte nessa brincadeira, né? Se for isso daí, o alvo é o mesmo, 33 centavos de dólar, só que a diferença é que isso dá um risco muito maior de a Cardano cair ali para os 33 centavos, tá? Então, não tô gostando desse gráfico da Cardano, infelizmente, tá? Outra criptomoeda aí também que tá com gráfico que a gente não pode deixar de olhar, pessoal, Chainlink, tá? Chainlink, ela estava até conseguindo ter uma performance razoável aí ontem, subiu, né, acompanhou o mercado, mas como eu disse, tá, dia que sai a divulgação da Super Quarta, o mercado geralmente não entende direito, por isso, galera, que eu hoje em dia nem fico tanto ali preocupado em olhar o que o Jerome Powell vai falar, tá, porque o mercado demora a interpretar o que ele fala, não adianta você ficar tentando fazer trading na hora em que ele está falando, você vai provavelmente se dar mal, porque o mercado faz coisas que a gente não consegue interpretar, tá. Mas a Link ainda está conseguindo se manter acima dos 14 dólares, dos 15, né? Que é uma região de suporte, tá? Mas se ela romper para baixo, não temos um padrão muito claro aqui indicando para onde ela pode ir. Mas o próximo suporte forte para a Chainlink, caso ela rompa isso aqui para baixo, é ali nos 12,80, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo aí para a criptomoeda Chainlink aí nos últimos dias. Não estou vendo nada muito bom para ela, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de falar, pessoal, além dessas que a gente já falou, é a Polkadot, tá? Polkadot também tá numa situação aí um pouco difícil, né? A moeda aí que vem sofrendo também, tá no range, tá? Só que ao contrário da Matic, que já tá praticamente pulando para fora daquele range ali, a Cardano também, né? As duas estão com um gráfico muito claro ali de que podem cair. A Polkadot ainda não rompeu, tá? A Polkadot tem que romper ali os 6 dólares para baixo. Se ela romper essa região de suporte que segurou ela desde abril, aí ela pode facilmente cair ali para os 4,90, tá? Mas não aconteceu ainda, então vamos aguardar aí para ver o que a Polkadot vai fazer, quais vão ser os próximos movimentos dela, né? Então, eu acho que só aguardando mesmo, tá? Outra criptomoeda aí importante que a gente não pode deixar de falar é a VAX, tá? Que o pessoal também gosta bastante, né? O pessoal quer sempre saber para onde ela está indo, tá? E no gráfico da VAX eu tô vendo uma coisa aqui meio complicada, viu, pessoal? Hoje ela tá caindo aí 6%. Essa queda em si sozinha não é tão relevante, tá? Mas eu vejo aqui que se a VAX romper para baixo, essa região aqui dos 31 dólares, 30 dólares, vamos colocar 30 dólares, tá? Se ela romper aqui os 30 dólares para baixo, só reza, tá? Porque aí, meus amigos, ela vai estar fazendo um gigantesco ombro, cabeça, ombro aqui, com alvo ali na região de aproximadamente menos 4 dólares, não dá, né? E aqui a gente teria que olhar o gráfico em porcentagem, tá? Mas enfim, eu não vou dizer que ela voltaria para zero, né? É comum a gente ver gráfico com projeção em zero. A Magazine Luiza na Bolsa Brasileira tá com gráfico assim, não quer dizer que vai, tá? Mas, pelo menos essa região de suporte ali dos 9 dólares e 17, ela poderia testar numa brincadeira dessa daí, tá? Então, eu não tô vendo um gráfico muito bom aqui para VAX nesse momento, não, tá? Eu acho que a situação tá um pouco sombria aí para a maioria das criptomoedas e a VAX não é uma exceção, tá? Vamos ver aqui também o gráfico da XRP. Essa é uma que também é muito relevante, o pessoal sempre quer saber dela, né? E a XRP, meus amigos, tá testando o suporte, tá? A gente vê que ela também tem um range, né? É da mesma época, né? A gente vê que ali na época de
metade de abril, várias altcoins formaram um range, tá? Elas começaram a operar num range, e o range da XRP, ela é essa região aqui, entre os 57 e os 47 centavos de dólar, tá? Ela ainda não rompeu, mas se ela romper os 47 centavos de dólar para baixo, que agora ela tá testando aqui, tá? E no caso da XRP também dá para considerar um possível triângulo descendente aqui, mas se ela romper para baixo isso daqui, sendo conservador aqui na projeção, tá? Eu vejo um alvo aí para XRP, caso isso aconteça, ali em 38 centavos de dólar, tá? Então ela pode cair sim se ela romper aqui os 47 centavos de dólar. E lembrando, aqui dá para desenhar também um possível triângulo descendente, tá? Que é um padrão que indicaria mais queda. Vejam aqui como que dá para desenhar um triângulo descendente, né? Se a gente considerar aqui, ó, dá para desenhar assim, tá? Então não tá uma situação muito legal. Se isso aqui acontecer, meus amigos, aí é difícil, tá? Porque aí a gente teria um alvo até maior aqui de queda para XRP. Olha isso daqui, aí seria um alvo ali nos 33 centavos, tá? Então, não tô gostando aqui dos gráficos da maioria das criptomoedas. Para mim, muitos estão indicando possibilidade de queda, tal, que não é um bom sinal. E eu tentei me posicionar ontem na Matic, mas eu subi o stop assim que ela subiu ali na parte da manhã, tá? E depois eu já comecei a ficar um pouco preocupado, subi stop, o stop bateu o mercado caiu e bateu no meu stop assim que eu subi ele, tá? E nisso aí, assim que deu o horário da reunião, e nisso aí eu não abri novas posições apostando na alta mais. Então eu subi meu stop para o preço de entrada, né? Então eu consegui fechar a operação com um lucro bem pequeno ali. Mas é isso aí, pessoal. No mais, desejo uma excelente quinta-feira a todos vocês, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!